Enquanto eu tomo aqui um cafezinho, eu vim falar sobre uma doença chamada câncer. Há 16 meses atrás, mais ou menos, eu fiz um exame e que acusou um tumor neuroendócrino, que é um tumor raríssimo, que dá em 100 mil pessoas, ele atinge uma pessoa. E eu fui detectada com esse tumor. Bem, eu fiz uma cirurgia há 16 meses atrás e nesses 16 meses eu venho tomando uma injeção, né, que seria porque eu tinha 3 tumores, só que um dos tumores, umzinho, não dava para operar, era inoperável, porque ele era muito pequeno e não tinha como retirá-lo. Então eu venho há 16 meses tomando uma injeção para que esse tumor ou ele fosse reduzido, ou ele sumisse, ou ele fosse ressecado, alguma coisa no sentido positivo. Só que após esse tempo, verificou-se que esse tumor, que era quase o tamanho de uma formiga, ele ficou do tamanho de uma formiga. Então, o que os médicos verificaram? Que o tratamento, lógico que de uma certa forma deu certo, porque se não fosse o tratamento poderia ser muito pior. Porém, o tumor cresceu e não era para ele ter crescido. Então vamos partir para a segunda fase. Nas últimas consultas com a médica, ela achou melhor lá com a junta médica a gente tentar um tratamento da medicina nuclear com um fármaco chamado lutécio. Lutécio 177. Marcamos os exames, fui na entrevista, porque é um tratamento que não é muito fácil, né? Deve ser um tanto quanto agressivo. E para nossa grande surpresa e tristeza, teve um ataque no IPEM, né? Um ataque cibernético no IPEM, mas independente disso, quando faltava um dia para eu iniciar o meu tratamento, depois de eu estar me preparando, não estar mais tomando a injeção, porque é incompatível com o fármaco, a gente foi informado que o nosso tratamento havia sido cancelado. E a gente foi buscar a resposta do porquê que o tratamento foi cancelado com lutécio. E a resposta que nós tivemos, tanto do plano de saúde, tanto quanto dos médicos, é que a Anvisa, ela faz uma autorização, né, para a fabricação desse fármaco, que já é usado aqui no Brasil, acredito que venha da Rússia, desde 2013. Então, um remédio que já é feito no Brasil há mais de 10 anos, ele pode ser produzido no Brasil e já tem uma gama de informações a respeito dele. E a gente foi informado que o tratamento foi cancelado, a Anvisa não renovou a licença para a produção do fármaco. Isso a gente foi informado no dia 1º de abril e o meu tratamento iria iniciar no dia 2 de abril. Hoje já tem quase um mês, hoje já são 28 ou 29 e até agora a gente não obteve uma resposta, nem do plano de saúde, nem da Anvisa, nem da ANS, né? Então nós enviamos um e-mail para a Anvisa pedindo esclarecimento, porque que o remédio, o fármaco, que já estava sendo usado há mais de 12 anos aqui no Brasil, por que foi impedido e o que está faltando à Anvisa para assinar esse registro de liberação desse remédio, desse fármaco. E aí eles não respondem. Aí eles passaram para a ANS, que a gente vai ter que fazer um contato com a ANS, ou procurar um órgão público ou a procuradoria para entrar com uma ação, né, para a gente verificar o que pode ser feito a respeito disso. Esse fármaco, meu tumor é um tumor no fígado, é um tumor chamado neuroendócrino, e esse fármaco é um dos medicamentos mais indicados para esse tumor,
assim como é indicado para o tumor de próstata, já em estado avançado, e para o tumor da tireoide. Então, assim, milhares de pessoas estão sem o tratamento por conta da autorização da Anvisa para a fabricação desse fármaco pela IPEM. Então eu venho aqui nessas redes sociais agora, eu não venho pedir dinheiro, nada, eu venho pedir para vocês que me ajudem a compartilhar, a fazer isso chegar aos órgãos públicos, a quem é de direito, porque não é só por mim, são milhares de pessoas que estão passando pelo mesmo problema que eu, e até pior, porque tem pessoas, tem homens que têm câncer da próstata que já está a ponto de perder os testículos, porque a partir do momento já começaram a fazer o tratamento com fármaco quando ele ainda estava liberado e que tiveram que parar abruptamente, tiveram que parar. E essa parada de tratamento, ela é pior às vezes do que quem ainda não começou, que é o meu caso, que seria a minha primeira dose. Então eu venho aqui pedir a vocês, compartilhem comigo isso, me ajudem a buscar uma resposta da Anvisa, uma resposta do governo federal, porque não é só para mim, são crianças, são mulheres, são homens que estão precisando que a Anvisa reveja essa situação. Dizem que a documentação está com a Anvisa desde 2024, desde maio de 2024, que essa documentação para a Anvisa liberar, né, a produção dos próximos lotes, que seriam esses lotes que viriam agora, porque até então as operadoras já tinham esse fármaco, né, porque já tinham comprado antes desse prazo. Então agora eu venho aqui, gente, pedir a vocês para vocês me ajudarem. Não ajudarem a mim, ajudarem a milhares de pessoas que estão dependendo desse fármaco para poder ter uma sobrevida, para poder sobreviver, para ter um pouco mais de vida, para ter saúde. Homens, mulheres, até mesmo crianças. Eu não sei se crianças têm problemas que necessitem utilizar esse fármaco. Eu sei que mulheres com tireoide, homens com problema nos testículos, câncer da próstata, e eu que tenho tumor neuroendócrino, eu necessito desse medicamento. Então eu venho aqui encarecidamente nas minhas redes sociais pedir a vocês que me seguem, que me conhecem, que compartilhem esse vídeo para me ajudar, porque vocês não estão ajudando só a mim, não. Vocês estão ajudando a milhares de pessoas. Muito obrigada.